Olá, servidores da Fiscalização Agropecuária do Sinfa Maranhão. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. Nosso podcast Conexão Sinfa. E hoje, quem vai apresentar para vocês sou eu, Darlene Silva, servidora da AGED Maranhão e também filiada ao Sinfa Maranhão. Temos conosco também Samuel. Olá pessoal, meu nome é Samuel, sou técnico de fiscalização agropecuária e hoje estamos aqui para entrevistar no nosso primeiro podcast o nosso assessor jurídico, Dr. Gilberto Chada, que irá discorrer sobre as ações administrativas e jurídicas do nosso sindicato. Perfeito. E queremos falar para vocês, servidores, que esse podcast ele é para esclarecer dúvidas, passar informações para os nossos filiados acerca das ações do Sinfa Maranhão. Então, hoje, nós trouxemos aqui, como nosso belíssimo nosso servidor e nosso filiado Samuel falou, trouxemos o nosso assessor jurídico, Gilberto Chada, para esclarecer algumas dúvidas sobre os nossos processos judiciais, Gilberto. Então, assim, o que a gente quer passar para o nosso servidor? Passar informações sobre essa questão judicial, que a gente sabe, né, que o servidor, às vezes, ele desconhece ou então ele nem procura saber. Então, a gente quer esclarecer, quer passar para você, servidor. Então, a gente espera que você assista até o final nosso podcast, tá? Que é super importante para você. Então, Gilberto, a gente vai iniciar falando sobre o FUNBEM. Então, a gente queria que você esclarecesse um pouco para o servidor sobre as ações do FUNBEM, como é feito, como está, mais ou menos, porque a gente sabe que depende de cada processo, né? Então, é uma demanda judicial que a minha ação é diferente da ação do Samuel. Então, a gente queria que você esclarecesse um pouquinho para o nosso servidor e para o nosso filiado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu me sinto muito lisonjeado, muito honrado em ser o primeiro convidado desse projeto. Tenho certeza que ele vai ser de grande sucesso. Tenho certeza que o maior beneficiado vai ser o servidor, porque ele vai conhecer mais os seus direitos, ele vai se sentir mais fortalecido também. Queria cumprimentar a apresentadora Darlene, o apresentador Samuel. Queria cumprimentar também os servidores, e em especial os nossos filiados, que é a razão Sim. de estarmos aqui. Perfeito. Sobre a ação do FUNBEM. O FUNBEM, ele era uma rúbrica que existia no contra-cheque do servidor, era um desconto compulsório, ele era obrigatório, né? E a partir de 2014, ele deixou de ser obrigatório. Então, diversos entes coletivos, associações, sindicatos, eles interpuseram as ações coletivas e o Judiciário Maranhense entendeu que, por ser um desconto compulsório, ele era ilegal. Porque o servidor que queria assistência médica, por exemplo, do Estado, tinha o desconto. E o servidor que não queria a assistência médica do Estado também tinha o desconto. Então ele era obrigado a ter no seu contra-cheque esse desconto, mesmo não anuindo, mesmo não querendo. Então, como a partir de 2014 ele deixou de ser obrigatório, as ações que lograram êxito oportunizaram os servidores ao ressarcimento desse desconto até 2014. 2014 seria o termo final, né? Até onde a gente conseguiria o ressarcimento. Sim. E aí, o termo inicial, a partir de quando esse ressarcimento poderia voltar para o servidor, depende da propositura da ação, né? Já que existe o prazo prescricional de 5 anos. No nosso caso, o Sinfa, né, interpôs uma ação contra a AGED, creio que em 2014, salvo engano. Essa ação, o Sinfa executou diversos cumprimentos individuais, diversos servidores já receberam, tantos outros estão em tramitação a ação, vão receber, só que a execução dessa ação já prescreveu. No entanto, uma excelente notícia que nós já passamos para os servidores, para os sindicalizados, é que existia também uma ação de FUNBEM contra o Estado do Maranhão. E essa ação contra o Estado acabou de transitar em julgado. Perfeito. Ou seja, é uma oportunidade para aquele servidor que, por alguma eventualidade, não interpôs ação, não recebeu, é uma grande oportunidade para ele tentar a viabilidade desse ressarcimento. Doutor Gilberto, e quem
dos servidores tem legitimidade para poder fazer essa solicitação? Qualquer servidor, qualquer um servidor... Independente de ter contribuído ou não, ou só os que contribuíram? Só os que contribuíram. Como é uma ação de ressarcimento, então necessariamente ele tem que ter contribuído para ser ressarcido daquele valor. A pergunta foi feita porque geralmente, eu já tenho ouvido isso, a Dark também deve ter ouvido, o servidor quer ter o direito, mas ele já tem, como é que se diz, solicitado retirada do FUNBEM há muito tempo, né? E aí ele quer ter também direito desse ressarcimento. É uma excelente pergunta, porque muitos servidores eles confundem a ação do FUNBEM, que é de ressarcimento, com o FUNBEM atual. Essa ação, ela não interfere no FUNBEM atual. Ele pode ter ajuizado a ação para ressarcimento até 2014, do que foi descontado, mas não interfere de maneira nenhuma no FUNBEM atual, né? Ele vai continuar com o benefício se ele quiser, exatamente porque agora é facultativo. A partir de 2014, ele passou a ser facultativo. Porque tem servidores, na verdade, assim, que entraram com a ação em 2014, né, Samuel? Entraram com a ação, logo em seguida que entraram com a ação, retiraram o desconto, e ainda o processo está transitando, né? E aí, sem decisão. E aí fica a dúvida. Eu que não tenho, exemplo, né? Eu, servidor que não tenho desconto, eu posso ajuizar, ainda não ajuizei, eu posso ajuizar que eu tive esse desconto no passado? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta que o Samuel quer fazer, né, Samuel? Pode ajuizar, assim como essa ação de ressarcimento não interfere no FUNBEM atual, o FUNBEM atual também não interfere na ação proposta, né? E correlacionando essa decisão dessa ação do Estado que você diz. Aí, exemplo, tem um filiado, um servidor, que ele entrou com uma ação, ainda está transitando, mas tem essa aí do Estado. Essa dele vai auxiliar nessa ação dele, ou o que vai interferir nessa que foi do Estado? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se ele já tiver interposta a ação contra a GED num outro processo, se ele vai poder reajuizar agora contra o Estado? Não, porque apesar de ter no polo passivo entes diferentes, né, já que a GED é uma autarquia, então ela tem legitimidade passiva processual, mas aquele desconto, se ele já tiver recebido anteriormente, ele incidiria no que a gente chama de coisa julgada, né? Ele já teve aquela ação, já logrou êxito, já recebeu, então ele não pode ser beneficiada pela mesma ação, porque seria o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, né? Que a gente fala no direito que é a fundamentação. Então, nesse caso, ele não... E mais, ele tanto não teria direito, quanto o judiciário consideraria ele litigância de má-fé. E se não tiver logrado êxito? Se o processo ainda está transitando e agora teve essa decisão do Estado? Depende do motivo de não ter logrado o êxito. Por exemplo, ele não pode ter logrado o êxito por uma questão processual. Ou seja, uma gratuidade, né? Nesse caso, o mérito não foi discutido. Certo. Ou seja, uma questão de legitimidade, gratuidade, de forma que foi extinto sem resolução de mérito. Nesse caso, eu particularmente não vejo problema nenhum dele entrar com a ação contra o Estado agora. Exatamente porque o mérito, né, não foi julgado. Ele não recebeu e também não foi julgado improcedente, então eu não vejo por que não ingressar. É isso mesmo que deve ser a dúvida do servidor. Porque assim, eu tenho uma ação, né, exemplo, eu tenho uma ação que está transitando, mas não logrou êxito, não está transitado e julgado. Mas agora eu tenho uma decisão de Estado. Então, se eu tenho uma decisão de Estado, eu ainda tenho uma chance. É basicamente isso. Mas só para deixar claro, não ter logrado o êxito e não ter transitado julgado também são coisas diferentes. Sim. Eu posso não ter logrado o êxito em primeiro grau, ter recorrido, não transitou em julgado. Só que aí, novamente, aí a gente vai cair num outro jargão jurídico, num outro instituto chamado litispendência, né? Que são ações que tem a mesma fundamentação, o mesmo pedido, mesmas partes. Nesse caso, teria o polo passivo seria diferente, mas o argumento seria o mesmo, né? Mas são ações iguais, né? Então, essa nova ação que eu for ajuizar agora contra o Estado, se eu já tiver uma ação com o mesmo argumento, com o mesmo pedido, porque o tempo do FUNBEM é igual. Eu interpondo a ação contra o Estado ou contra a GED, os descontos são os mesmos, né? Aí, nesse caso, essa ação seria considerada litispendente porque ela é uma ação igual. Então, ela não teria êxito de igual forma.
E, Thales, na verdade, cada servidor tem sua particularidade com relação à questão de entrar com a ação ou não. Cada servidor tem sua particularidade, certo? Então é importante que os nossos servidores filiados ao Sinfra procurem o sindicato, procurem a assessoria jurídica para que possa analisar cada caso aquelas pessoas nas quais ainda não deram entrada, né? E também, pegando aqui o exemplo que a Darlene está dando, mesmo que já tenham dado entrada, mas analisar para saber se vale a pena ou não vale a pena buscar a ação do Estado. Perfeitamente, é isso. Doutor Gilberto, dando continuidade aqui, quais são as informações relacionadas com a ação do URV? Certo. Atualmente, a nossa ação coletiva, ela está conclusa para julgamento. Coletiva do Sinfra. Do Sinfra. Coletiva do Sinfra. Deixar claro para você, servidor filiado. Então, é uma outra possibilidade, né, de viabilizar um aumento no contra-cheque do servidor. Certo, mas assim, explique mais, porque assim, o servidor ele quer sempre um pouquinho mais de explicação. Sobre a natureza da ação de URV? Tá, vou tentar resumir. Essa ação, ela começou, pelo próprio nome já diz, né, a URV, ela foi ali uma medida de transição entre o plano cruzeiro e o plano real, de modo que essa URV era atualizada diariamente, né? A gente tem notícias no Brasil afora de que muitas empresas, né, quebraram porque compravam uma mercadoria num dia e no outro dia aquela mercadoria já estava completamente defasada o seu valor, né? Em relação aos servidores, eu vou exemplificar de uma forma bem generalista para não tomar muito tempo do nosso podcast. Mas, em termos gerais, é como se quando fizeram, na realidade, essa tentativa de conversão entre o plano anterior para o plano real, eles não consideraram a data de pagamento. Isso fez com que tivesse um certo delay, né? Uma certa divergência entre a data do pagamento e entre a data em que o servidor teria aquele direito. Deixa eu tentar resumir. É como se o servidor, quando foi feita a conversão, é como se o servidor trabalhou 30 dias, mas na hora de converteram só 20. Sim. Então é basicamente assim, a grosso modo... Perdemos esses 10 dias. Eu não vou entrar na parte da contabilidade. Sim. E aí muitas pessoas questionam, mas 94 já deve ter prescrito, porque o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 anos. Sim. Só que, veja bem, quando a cada mês que o servidor tem a sua remuneração defasada por conta da URV, não tem prescrição, né? Porque sucessivamente a cada mês ele tem essa perda. Perfeito. Com exceção de alguns entendimentos do STJ, e também não vou entrar aqui muito nesse mérito, de que quando a categoria ela tem uma lei que reestrutura essa categoria, há alguns entendimentos de que essa reestruturação ela absorveria a URV. Eu tenho algumas ressalvas, mas não sei se entraríamos nesse mérito agora. Eu ia até fazer uma provocação, porque assim, nossos servidores, nossos filiados, por muitas e muitas vezes, já fizeram esse tipo de questionamento. Pô, mas em 94 não existia a carreira de fiscalização agropecuária no estado do Maranhão. Por que nós temos direito ao URV? Sim. Não, e é uma dúvida plausível. É porque essa defasagem remuneratória, ela não é do servidor especificamente, ela é do cargo. Então, veja bem, se eu assumir um cargo em 2000, a minha remuneração desse cargo, ela está defasada. Se eu assumir em 2005, ela vai continuar defasada. Então, ela ainda já vem do passado, né? Exatamente. Ou mesmo que o cargo não existisse na época da conversão, porém, a atividade já era feita, mesmo com outro nome. Isso caracteriza que há defasagem com base nessa atividade que foi feita lá atrás. No caso da AGED, especificamente, não existia o cargo na AGED. Isso. Sim. Mas existia cargos... o Estado que faria. Talvez até o mesmo cargo, mas sempre vinculado à Secretaria de Agricultura. Entendi.
Então, já havia um cargo e já havia uma defasagem. Já havia uma atividade sendo executada com cargos diferentes, na verdade. Aí vem a dúvida assim, nós sabemos que em 2006, né, teve concurso, 2004, na verdade, né, 2006, né, e depois tivemos outro concurso. Aí tivemos vários outros, né, servidores, filiados, posterior a esses processos que ingressaram na AGED, no Estado. E aí esse servidor novo, esse filiado novo, fica a dúvida. Eu tenho direito? Será que eu tenho direito na ação da URV, do FUNBEM? E aí a gente quer saber de você. Eu até preferiria não comentar muito sobre a URV, porque é uma ação que a gente vai começar a executar. Certo. Então, eu preferiria não comentar muito, digamos, para não dar munição para outra parte também. E o FUNBEM, então? Né? Porque tem algumas peculiaridades no plano de cargo e carreira que a gente vai ter que analisar com um pouquinho mais de aprofundamento. E fora que é uma ação coletiva, então assim, é uma ação coletiva. Deixar claro que quem é filiado, né, Samuel, ao Sinfa Maranhão, a ação coletiva é contemplado, não é isso? Todos os filiados têm assessoria jurídica à disposição, de qualquer que seja a ação coletiva ou ação individuais, de grupos individuais, nas quais é de interesse do servidor. Mas só para deixar claro, para não deixar ninguém entristecido, nenhum servidor, em regra, em tese, todos os servidores, ainda os novatos, eles teriam direito a executar a nossa ação coletiva de URV. Pronto, só para deixar claro. Mas como tem algumas peculiaridades, eu acho que eu prefiro não comentar muito. Que a gente trabalhe isso internamente. Exatamente. Perfeito. Então, falamos sobre o FUNBEM, esclarecemos muitas dúvidas dos nossos servidores filiados, acredito que sim, né? Falamos um pouco da URV, né, Samuel? Então, vamos entrar agora no mérito da ação dos 21,6%. Isso mesmo. A cereja do bolo. Isso é a dúvida, porque assim, a gente sabe que tem um grupo, né, Gilberto, que recebe, que entrou com a ação individual, em grupo individual, né, com outros escritórios de advocacia. Tem também outras ações, tem a ação do Sindicep, tem a ação do Sinfa, e a gente quer deixar isso mais claro para o nosso servidor e filiado. E aí, qual a expectativa desse processo? Eu vou até respirar fundo para começar a falar sobre essa ação também. Antes do doutor iniciar, é importante a gente destacar que, e eu acredito que o senhor fará essa explanação, existem várias ações, existem ações já transitadas e julgadas, como, por exemplo, o acórdão do Sindicep, existe a nossa ação coletiva que ainda não transitou e não julgou ainda, existe grupos pequenos que foram contemplados, então tudo isso confunde muito a cabeça do nosso filiado, do nosso servidor da fiscalização agropecuária, que se questiona por que Darlene está recebendo e eu não estou recebendo. Isso. E aqui é literalmente, né, Darlene? É verdadeiro aqui é literalmente. Mas eu tenho compreensão disso. Por quê? Porque eu estou dentro do processo da luta sindical e eu acompanho isso com mais, digamos assim, mais próximo. Né? Mas um filiado que não acompanha, ou o servidor da fiscalização que não acompanha, ele vai ter essa dúvida, ele vai ficar com essa... Ele tem, na verdade, com essa frustração, digamos assim. E creio que com a sua explicação teremos uma clareza com relação a esse processo. Como você bem mencionou, Samuel, cada processo é um processo, né? Independentemente da natureza, do que você pede, cada processo ele pode tramitar em uma velocidade diferente. Existem diversos juízes que podem pegar um processo, a gente recorre para o TJ também, existem diversas câmaras que recebem esse processo. Então, a bem da verdade, deveria haver uma certa uniformidade, mas sempre há juiz que tem um posicionamento diferente, um desembargador também que vai ter um posicionamento diferente e, de igual modo, uma secretaria um pouquinho mais diligente, outras nem tanto. Então, como você falou, eu não posso comparar, por exemplo, uma ação de cumprimento individual de sentença no qual estou executando uma ação coletiva. Eu não posso comparar essa execução com uma outra execução que eu lá atrás interpus sozinho. Sim. E estou executando sozinho. A dinâmica vai ser diferente, né? Imagina, eu tenho uma ação de 10, eu tenho um cumprimento, uma execução de 10 servidores e eu não consigo localizar um servidor para anexar um RG.
Isso é esperado. Uma ficha financeira que é mais difícil, uma ficha financeira. Né? Então, tem alguns percalços que tem alguns processos que outros não vão ter. Ou o inverso também. Às vezes, uma execução a partir de uma ação coletiva pode tramitar mais rápido do que uma individual, né? Então, depende muito do processo. A questão, eu recebi, o outro servidor não recebeu. Tem que olhar o processo, tem que olhar o que aconteceu nesse processo especificamente, porque se eu for mencionar as hipóteses, por que um recebe e por que o outro não recebe, eu vou passar o dia todo aqui, né, citando hipóteses. Porque o processo é isso, é muito dinâmico, às vezes é muito burocrático, então tem que olhar o processo. Mas assim, sobre os 21 ainda, voltando ao assunto, tem aquela questão que você já comentou em nossas assembleias, né? A questão do Estado, aqueles 2 anos. Eu acho que seria interessante essa explicação também para o nosso servidor filiado. Eu vou até tomar uma aguinha também para explicar melhor. Porque eu creio que entre as ações do SINFA, não só do SINFA, mas do Estado do Maranhão, de modo geral, essa é a ação que teve mais obstáculos processuais, foi a ação dos 21%. E dos 6% também, né? Os 21,7% e os 6,1%. Qual é a gênese dessa ação? São leis estaduais, uma de 2006 e outra de 2008, na qual o Estado do Maranhão ele concedeu, entre aspas, né? Eu reforço essa aspas, um reajuste setoriais para algumas categorias. Só que para algumas categorias foi de 30% e para outras foram de 9 ou 12, eu não lembro agora exatamente ao certo, que a diferença remuneratória entre as categorias que receberam maior remuneração e as menores dava ali cerca de 21%, né? Alguns deram 20, alguma coisa, mas a maioria se deram 21,7%. Nesse período, salvo engano, havia muitos anos que o Estado do Maranhão não fazia uma revisão geral. E a tese dessa ação está exatamente nesse ponto. Certo. A lei, em tese, ela trazia reajustes setoriais, né? Só que como o Estado do Maranhão há muitos anos não efetivava uma revisão, as ações foram interpostas com o argumento de que aquela lei não se tratava de um reajuste setorial, e sim de uma revisão geral. Ou seja, todo mundo tinha que receber a mesma remuneração, quer dizer, tinha que receber o mesmo percentual na sua remuneração. E qual é a diferença entre revisão e reajuste? A revisão, ela deveria ocorrer anualmente para que o servidor não perdesse o poder de compra da sua remuneração. Então ele é como se fosse um acompanhamento inflacionário. Todo ano há uma alteração inflacionária e essa revisão ela seria um equilíbrio, né, inflacionário, de modo que se eu passar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos sem ter uma revisão geral para todos os servidores, para acompanhar a inflação, ao final das contas, o servidor ele perde o poder de compra da sua remuneração. Então, há uma perda, ele não tem uma redução nominal, né, valorativa no contra-cheque, mas no final das contas, ele perde, ele recebe menos. E os juízes, os tribunais, eles acolheram esse entendimento. E as ações dos entes coletivos, sindicatos, associações, transitaram em julgado com esse argumento, né? Que os servidores teriam direito aos 21,7% por se tratar de revisão geral e não reajuste setorial. Ocorre que em 2017 foram admitidos e julgados 2 IRDRs, no qual o Estado do Maranhão ele mudou esse entendimento. Só um adendo, para você servidor, você filiado, agora muita atenção, porque essa é que é a confusão, o tal do IRDR. IRDR. Né? Essa que é a confusão, então prestem atenção nessa explicação do nosso advogado. O que ocorria antes do IRDR? Majoritariamente, o tribunal tinha o entendimento de que aqueles percentuais oriundos de legislação estadual, diferente da URV, que é uma legislação federal,
se tratava de uma revisão, né? Tanto que as ações transitaram em julgado com a procedência. Só que em 2017, eu costumo até brincar quando eu falo sobre isso, sem nenhuma explicação plausível, porque não houve uma mudança legislativa, não houve uma mudança social para que o Tribunal de Justiça mudasse esse entendimento. Ele admitiu esse RDR. O que é RDR? É um incidente de resolução de demanda repetitiva. O nome já é um pouquinho já sugestivo, né? Sim. É um incidente, ou seja, ele não faz parte, ele não é o processo principal, mas ele vai ter incidência em outros processos, né? De resolução. Então ele visa unificar um entendimento, uma divergência que pode haver no tribunal. Ou seja, uma divergência, só para esclarecer, porque assim, às vezes é uma pergunta meio leiga, mas que precisa, porque como o Samuel falou, né, nossos servidores, alguns já têm entendimento, mas outros não. Então, essa confusão, esse entendimento para unificar é porque os processos vão em várias diferentes, né, com juízes diferentes, e cada juiz tomando uma decisão. Então, o que o tribunal resolveu? Bora unificar essa decisão desse juiz, não é isso, basicamente? Explicou melhor do que eu. Certo. É exatamente isso, né? A gente falar repetitivo exatamente porque são ações iguais, né? E é exatamente isso. Havia divergência, teoricamente, o TJ tinha um posicionamento majoritário, mas ainda assim admitiu esse IRDR. E o IRDR foi em prejuízo do servidor. Ou seja, para poder prejudicar, né? Porque assim, aí o pessoal começa. E, na verdade, doutor Gilberto, se não me falha a memória, essa IRDR, essa última IRDR, ela é de 2019 a 2018, 2019. Não é isso? Ele é de 2000? Da execução do Sindicep. De lá para cá, essa IRDR ainda não foi apreciada pelo pleno do tribunal. Tu já estás em alguns anos na frente. Já? Já. Ele está na primeira IRDR. Não é isso? Exatamente. Essa IRDR de 2017, eu só vou falar só a incidência dela e como afetou os processos, né? Sim. Antes do senhor falar, é importante a gente frisar isso, porque não deixa de ser um gargalo essa IRDR, né? Ou seja, enquanto ela não for julgada, né, dando causa para o servidor ou não, os processos de certos acordos ficam travados. Até mesmo o andamento dos processos, que visam 21% e 6%, também ficam paralisados, aguardando a apreciação dessa IRDR. Exatamente. E é justamente por isso que a gente está pedindo para o nosso assessor aqui fazer essa explicação para você, servidor, mais uma vez, filiado, entender por que o processo está paradinho, não anda, porque teve uma IRDR em 2000 e a primeira? 2017. Logo teve outra e essa não finalizou, ela ainda não fez a conclusão. Então, por não conseguir concluir ainda, por eles não terem concluído, os processos ficam barrados, né? Parados ali, esperando decisão superior. E aí quem se prejudica, nós servidores da fiscalização, os outros servidores do Estado que estão aguardando essa decisão, né? Perfeitamente, exatamente. Então essa IRDR de 2017, ela teve incidência em todos os processos que estavam tramitando e, obviamente, os que iriam ser proposto, né? De forma que quem entrasse com aquela ação para reivindicar esse direito ia perder, porque ia cair nesse RDR, no qual o tribunal passa com o entendimento de que não seria mais considerado uma revisão e sim um reajuste setorial. E o IRDR é pacífico também, na jurisprudência, até por normas legais também, que ele tem um efeito prospectivo, né? Ele não retroage às ações que transitaram em julgado, e diversas as ações
de 21%, 6%, já haviam transitado julgado quando o IRDR foi admitido. Isso é uma outra observação importante, porque vai ter, né, servidor que vai dizer, mas fulano está recebendo, teve esse IRDR, por quê? Porque quando lançou o IRDR, que a expressão não é nem lançou, né, jurídica, mas eu vou falar assim para ver se o servidor, o filiado consegue entender a parte mais, o senso comum mais da minha fala do que do advogado. Então, assim, quando surgiu o IRDR e as pessoas tinham um processo transitado julgado, não interferiu, tá? Então, é isso que ele vai explicar agora para vocês entenderem. Exatamente, é isso mesmo. Então, teoricamente, as ações que transitaram julgado estavam seguras, né? Ninguém se preocupava desse IRDR prejudicar essa ação que já transitou em julgado. Mas o Estado do Maranhão começou a interpor ações rescisórias em diversas ações. Essas ações rescisórias, elas normalmente são recebidas pelo TJ. O que é uma ação rescisória? Ela visa desconstituir aquele título, aquela sentença do qual o servidor logrou êxito, né? E no qual ele, muito possivelmente, já está até executando aquela sentença. Só que quando o Tribunal de Justiça ele recebe essa ação rescisória, normalmente ele tende a prolatar uma liminar. A liminar suspendendo a ação coletiva. Ou seja, ele suspendendo a ação coletiva, todas aquelas execuções oriundas da ação coletiva, elas ficam inexequíveis, pelo menos temporariamente inexequíveis. Ou seja, os processos são paralisados, né? E as ações rescisórias estavam tramitando. No entanto, um dos argumentos das ações rescisórias é exatamente a aplicabilidade desse RDR, que teoricamente não era nem para ser arguída pelo Estado, porque não teria aplicabilidade nas ações que transitaram julgado. Sim. Se eles interpuseram uma ação rescisória, é porque necessariamente aquela ação já transitou em julgado. E o Tribunal de Justiça, novamente, em 2023, ele admitiu um segundo IRDR para discutir se o Estado do Maranhão, em regras gerais, poderia arguir aquele primeiro IRDR nas ações rescisórias. E quando esse RDR em 2023 foi admitido, ele também suspende todas as ações que abordam esse tema. Sim. Então é o que o Samuel falou, né? Atualmente, as ações de 21%, elas estão suspensas por conta do IRDR, que já tinha uma ação rescisória, suspendendo as ações coletivas. Isso. Então, é um imbróglio processual complicado. Que, na verdade, esse primeiro IRDR já era pacificado no tribunal, né? Já tinha, não era para estar se fazendo mais nenhum tipo de menção a ele. Porém, o Estado entrou agora em 2023 tentando resgatar lá atrás para modificar, no caso, esse entendimento que tinham lá atrás. A gente costuma brincar que o Estado, basicamente, ele quer mudar o CPC, o Código de Processo Civil, porque o CPC, ele é claro, dizendo que o IRDR não incide sobre ações já transitadas julgadas. Certo. Pessoal, então, como vocês podem perceber, a ação de 21% de 6,1% são ações em que há uma série de particularidades, há uma série de digamos assim, de situações em que o servidor, para compreender isso, é preciso buscar mais informações, tanto do seu processo, da sua ação, como também das ações que o sindicato vem conduzindo, seja ela coletivamente, seja elas individualmente através de grupos, né? É isso. E a gente sugere que qualquer dúvida, Mais uma vez, reforçando. Qualquer dúvida, procure a assessoria jurídica do sindicato, que na pessoa do Dr. Gilberto ele fará os esclarecimentos com relação a essas eventuais dúvidas, né, que nossos servidores possam ter. E diante desse bate-papo aqui com relação à questão das ações judiciais, a gente vai passar agora para as administrativas, né? E aí eu gostaria que Darlene fizesse aí
a pontuação no ponto 5. Né? Só para reforçar, para você que está aí nos assistindo, o Samuel deixou bem claro aqui que a nossa assessoria jurídica do CINFA está à disposição. Mas sabemos que está tendo, né, esses fake news, né, de advogados fakes entrando em contato com a foto do nosso assessor, né, com outro contato do Estado e não do Estado, para falar sobre ações. Então, é só para reforçar para você que, a primeiro momento, o que a gente pede enquanto CINFA Maranhão? Que entre em contato com a Secretaria do CINFA, tá? Para poder ter certeza que é, de fato, o nosso assessor. Que o nosso assessor, ele não vai entrar sem entrar em contato com você, sem ter uma resposta sobre o teu processo, sem já ter um contato prévio, né, inicial. Então, deixar claro que você preste atenção quando receber esse tipo de mensagem, porque mensagens que podem te prejudicar financeiramente, porque tem pessoas caindo em golpes, né? É um golpe sério. Eu já fui contactada pelo Gilberto 2 vezes, que não era o Gilberto. Então, deixar claro para vocês, tenham atenção quanto a isso, né, Gilberto? Porque não é o Gilberto que está entrando em contato com vocês. Quando for, vai ser bem esclarecido e vocês vão ter certeza que é ele. Então, atenção quanto a esses golpes, né? E agora, mais uma vez, falando sobre as ações... Me permita só fazer uma complementação ao que você está falando. Que normalmente esses golpes, eles pedem um valor para um levantamento. Eu acho melhor você falar diretamente para o servidor. Na câmera ali, fale diretamente para o servidor. Maravilha. Então, é o seguinte, normalmente, como é que é o modus operandi do fraudador? Ele fala que você vai receber R$10.000, só que tem que pagar uma taxa, eles falam até em cartório, uma taxa para alvará, enfim, qualquer vantagem que dizem que você só vai poder levantar, sacar aqueles 10 mil se você pagar, por exemplo, R$1.000 para o judiciário, né? E a gente não trabalha com adiantamento de valores, nem para levantamento de alvará e nem para qualquer coisa. Então, sempre que alguém entrar em contato, né, ainda que tenha a minha foto, e pedindo adiantamento de qualquer valor, a gente não trabalha com sindicalizados dessa forma. A gente não pede adiantamento. Muito pelo contrário, com os sindicalizados, a gente recebe pelo êxito. Isso porque é uma regra contratual, por sinal, que o escritório tem com o CINFA, para beneficiar o servidor. Então, é muito bem esclarecido, viu? Então, obrigada, Gilberto, pelos esclarecimentos. E você fique atento, tá? Servidor, filiado, para não cair em golpe, porque a gente já viu aqui que temos ações aqui que interferem no nosso financeiro, né? Então, que a gente não seja prejudicado, né? Mais ainda em relação ao nosso aporte financeiro. Então, para voltar aqui ao assunto, nossa pauta, né, de processos administrativos, né? Então, a gente quer saber agora sobre a questão da qualificação profissional. Nós sabemos que tem muitos servidores nossos hoje que têm direito a entrar com processo, né, e entram administrativamente e, quando não tem êxito, entram judicialmente. Então, a gente quer que você esclareça um pouquinho essa questão desses processos. Certo, eu vou tentar resumir porque também são vários direitos que vocês, sendo redundante, que vocês têm direito. E porque assim, a gente tem uma diferenciação, né? Tem a qualificação que a gente vai tentar exemplificar um pouquinho mais aqui para o nosso servidor filiado, né? Principalmente para os novatos, né? Então a gente tem qualificação, tem promoção, então a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Vocês querem perguntar então sobre os temas primeiro, sobre os direitos? Sobre os direitos. Para facilitar? Isso. Então você pode iniciar com a qualificação. Pronto. A qualificação, o servidor ele tem duas possibilidades de se beneficiar com a qualificação, né? Que é com a progressão por qualificação e pelo adicional de qualificação. Aí depender do contra-cheque, do servidor, de qual qualificação ele cursou e concluiu, ele pode verificar qual o melhor que beneficia, né? Lembrando que o adicional de qualificação ele só é direcionado aos que possuem graduação. Era isso que eu ia fazer a pontuação aqui agora, porque eu tenho recebido alguns colegas fiscais, e os fiscais, todos nós sabemos, são nível superior. Os funcionários que têm nível superior, né? Médicos veterinários, agrônomos, engenheiros florestais. E me questionando se eles poderiam entrar com a solicitação por qualificação profissional, né? E aí, como você está colocando, o adicional de qualificação, ele é
direcionado para os fiscais, para o nível superior. E a progressão por qualificação é para os técnicos e auxiliares, sendo que o adicional de qualificação ele está previsto na nossa lei, no nosso plano de cargos e salários. E o adicional de qualificação, progressão por qualificação profissional, está previsto no planão. No planão. Né? E aí, aqui, quais são os requisitos para a progressão? Aí isso tem que ver em cada lei. Não é isso, doutor Gilberto? Como, por exemplo, a progressão por qualificação profissional, lá na lei planão, vai ter um artigo dizendo quem tem direito e, consequentemente, vai ter um decreto estabelecendo quais são as regras para que esse direito possa ser efetivado. Assim como o adicional de qualificação que está previsto no nosso plano de cargos também vai ter essa previsão, né? Mas é importante porque, assim, às vezes confunde esse negócio de progressão por qualificação, adicional de qualificação. Por isso que eu estou fazendo essa pontuação. Tá, eu vou tentar aglutinar aqui, concatenar, porque realmente são muitos direitos. Mas é como você falou, Samuel, acho que a grande diferença, além dos requisitos, de um para o outro é o percentual. É o percentual. Né? A progressão por qualificação, ela possibilita o servidor ele galgar 2 referências. Isso. Né? Isso. Cada referência há uma diferença de 3%, e ele possibilita, então, receber no seu contra-cheque 6% em uma progressão. Né? E quais são os requisitos da progressão por qualificação? O primeiro é o intertício, porque a lei fala que a mesma regra temporal da progressão por tempo se aplica também à progressão por qualificação. Obviamente, a qualificação, a titulação, né? E requerer até 2 meses antes de concluir o intertício de 2 anos. Né? Então é muito importante que o servidor se atenha ao que a AGED chama de período de aptidão. Isso. O período de aptidão nada mais é do que a data em que você teria direito, que você tem direito, na realidade, a progredir. Então, por exemplo, pode complementar. A AGED e a SEAD, porque às vezes as pessoas só colocam a culpa na AGED, mas na verdade esses processos, eles são abertos, né, na AGED, e eles são tramitados, né, para a SEAD, Secretaria de Estado da Administração, né. Então é deixar claro, porque quando chega lá, mesmo que tenha um parecer favorável da nossa assessoria jurídica da AGED, a SEAD faz uma nova análise, né, Samuel? Já aconteceu várias vezes com nossos filiados, a SEAD faz uma análise e o que ela diz? Indefere, né? Então, ter atenção sobre essa questão do intertício, do prazo, porque isso eles levam muito a sério para fazer essa incorporação, né? Então, deixar claro para você, servidor, que, vamos supor, esse que está em maio ali completando o ano, dá uma entrada lá em dezembro, né, Samuel? Em dezembro, nesse processo, para poder você ter direito lá a partir de maio, porque tem o lapso temporal, que tem a questão de uma secretaria, de um órgão para outro. E isso acaba atrapalhando, né? Porque toda secretaria tem seu trâmite, né? Então, é deixar claro para você também ter essa atenção, porque às vezes o servidor culpa, né? A AGED, culpa o sindicato. Na verdade, isso é um direito seu que você tem que dar entrada, né, Samuel? Isso, e eu gostaria de frisar aqui na fala da Darlene e dar o meu testemunho pessoal nesse processo, né? Eu, assim como outros colegas que trabalham aqui na Central e no interior, a gente fez uso desse direito de forma em que hoje nós estamos na última referência do plano. Por quê? Nós estamos completando 20 anos agora. Eu completo 20 anos de Estado agora no mês de janeiro de 2026 e já estou na última referência do plano. Por quê? Eu fiz uso desse direito. E fiz uso desse direito de forma como o decreto exige. Isso. E para isso, claro que houve demora, houve um atraso, porém foi concedido. E muitos colegas não fizeram essas solicitações até por conta mesmo de desconhecimento. E às vezes deram entrada, só que deram entrada em períodos errados, que é o que o senhor estava colocando. Então há um período mínimo para que você possa dar entrada, para que não tenha prejuízo do tempo em que você deu entrada para o decreto que concedeu a sua última
progressão, seja ela por intertício ou seja ela por progressão por qualificação profissional. E ter atenção quanto aos requisitos, tá? Um dos requisitos é a questão do tempo, outro requisito é a questão do que você vai apresentar. Primeiro a graduação, depois você pode apresentar uma pós-graduação e depois você pode apresentar cursos correlacionados à área que você trabalha. Isso é outra dificuldade que a gente vem percebendo enquanto sindicato, né? Que os nossos servidores, eles acabam não apresentando a comprovação da qualificação, né, Samuel, de forma correta e acaba sendo também reprovado, né? Então, é deixar claro que você precisa ter um mínimo de horas, ter certificado pelo MEC, todo esse teu certificado. Então, ter atenção a isso também, viu, servidor filiado que está nos assistindo, né, Samuel? Isso. Então, assim, eu acho que ficou bem claro quanto à questão da progressão, né, qualificação profissional dos nossos técnicos de fiscalização agropecuária e os auxiliares. Mas a gente tem também a questão do adicional de qualificação, que é dos nossos fiscais, que é percentual, como foi bem dito aqui. Nessa questão não tem intertício, tem advogado ou intertício para entrar, ou você só finalizou o mestrado, você já consegue entrar com o requerimento do servidor junto à JED? Não, a lei não menciona intertício. É só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, tá? Então você que fez seu mestrado, tem um percentual dentro da legislação, né, Samuel? A lei não menciona intertício quando é provocado a questão do adicional de qualificação, mas há alguns processos que foram indeferidos, digamos assim, por conta de que, eu não sei se na lei também menciona que para você dar entrada tem que ser com o diploma. E alguns colegas têm feito essa provocação com a ata da monografia, da titulação, só com a ata. Porque quando sai a ata, automaticamente vai sair o diploma posterior, né? E aí o jurídico tem indeferido isso dentro da agência, né? E os colegas, acredito que alguns já tenham procurado assessoria jurídica, se não, deve ter procurado em outros, porque alguns já me comunicaram com relação a isso, né? E aí, o que diz a lei, doutor, com relação a essa provocação do adicional de qualificação? A lei fala que ele tem que comprovar a qualificação, né? O instrumento para comprovar a qualificação é o certificado. Mas aí, Samuel e Darlene, eu acho que vai muito bem do bom senso, né, das duas partes, porque, veja bem, eu tenho a ata, e para não perder exatamente aquele prazo, agora se tratando da progressão por qualificação, acho que não custa também ter o bom senso de receber aquele processo, receber aquele requerimento e depois dar um prazo para que o servidor junte o diploma. Mas aí... E não terá prejuízo algum. Mas aí depende muito de quem, como você deixar bem claro para os nossos servidores filiados, é de quem está analisando. Então, tem uma análise prévia dentro da JED e tem outra análise na SEAGE. Então, vai depender desses servidores que estão analisando lá. Agora, em relação à progressão adicional, nós sabemos que tem um certo atraso, né, do Estado em incorporar nos nossos contra-cheques. E aí, são muitos processos retroativos em relação a esses pagamentos do Estado. Às vezes incorpora no contra-cheque, exemplo, uma progressão do ano passado, incorpora agora em janeiro, mas aí eu tenho do ano passado, vamos dar meu exemplo aqui de maio, entrei em maio, né? De maio a dezembro eu tenho um retroativo. E aí eu entro com o processo está lá moroso, a gente vem acompanhando isso nos nossos grupos de WhatsApp do Sinfa, né? As pessoas comentando, nossos filiados. Tá ali, tá fazendo aniversário. E aí, o que você tem a dizer sobre o nosso direito, enquanto servidor filiado do Sinfa Maranhão, a interpor um processo de retroativo? Certo. Antes disso, só para complementar a questão da progressão por qualificação, porque eu acho que eu não mencionei que quando o servidor ele perde o prazo da progressão por qualificação, a pena dele é progredir por intertício. Já que a progressão por intertício é automática, né? Então, e não quer dizer que ele vai perder também ele perde a oportunidade de progredir por qualificação naquele momento. Isso, Mas o processo pode ficar lá sobreestado até o próximo intertício, considerando que o requisito temporal é o mesmo, né? De 2 anos, com exceção da promoção, que é você galgar a classe, e aí aumenta-se 6%. Salvo engano.
Na verdade, essa sua colocação aí já responde uma das perguntas aqui, que é qual é a diferença de promoção e progressão funcional, né? E aí você está explicando o seguinte, que a progressão funcional, ela é a mudança de classe. E essa mudança de classe, ela acontece quando você cumpre, na última referência da classe, 3 anos, na última referência, para poder mudar para outra classe. Aí sim, é uma promoção. E a progressão funcional é a cada 2 anos. A cada 2 anos você progride dentro da mesma classe. E a promoção é feita pelo próprio Estado. É uma das perguntas aqui com relação a essa diferença. E de fato é isso mesmo. De uma classe para outra são 6% e de uma referência para outra 3%. Perfeito. Então vamos falar dos nossos retroativos. Vamos lá. De novo, eu vou falar sobre o tal do período de aptidão que a GED informa, né? Para exemplificar, eu vou citar a última portaria sobre progressão. A portaria, salvo engano, foi expedida em março. Vocês vão me ajudar agora. Foi em março desse ano. A portaria de progressão. Sim. Pronto, foi março, né? Sim, continue. Foi março desse ano. E na própria portaria, vocês vão perceber que lá na coluna de aptidão, a maioria dos prazos, quer dizer, a maioria das datas que constam lá, consta março de 2024. Ou seja, o que isso significa? Que o servidor, ele adquiriu o direito de progredir em março de 2024. Só que a portaria saiu em março de 25. Por si só, já tem um delay. Já tem um prazo entre o direito e entre a normativa, né, que homologa aquele direito. Perfeito. E existe o prazo, existe a data da efetiva implementação da progressão no contra-cheque. Então, entre a data de aptidão e a data da efetiva implementação, existe o tão amado retroativo que todo mundo gosta. Sim. Então, assim, resumidamente, o retroativo é isso. Eu preciso ingressar de forma administrativa na GED para receber o retroativo? Não. Na realidade, seria o contrário, né? Era para o Estado, não só a GED, como a Darlene bem menciona, porque existe uma questão orçamentária que passa pelas outras secretarias mesmo, e aí a GED não tem autonomia para questões orçamentárias, mas o Estado do Maranhão, de uma forma geral, deveria pagar o retroativo automaticamente, né? Mas não é necessário requerer de forma administrativa para judicializar, mas há servidores que preferem, né, requerer de forma administrativa antes de judicializar. Perfeito. Na verdade, eu fiz a solicitação, agora nessa última progressão da gente, eu fiz a solicitação de pagamento de exercícios superiores e de exercício em curso. E o processo, não sei, ele tem tramitado, de uma certa forma ele tem tramitado. Mas isso não tem prejuízo de eu acionar a justiça através do sindicato para que esse direito ao retroativo possa ser nenhum prejuízo, de fato efetivado. Com exceção da progressão por qualificação, já estamos falando de progressão especificamente, ou melhor, de ascensão funcional, né, na tabela remuneratória, com exceção da progressão por qualificação, que necessita-se de um requerimento expresso sob pena de você progredir por interstício, os outros não precisam de um requerimento expresso do servidor, porque em tese eles deveriam ser aplicados automaticamente. Perfeito. Certo, tá ali. Já falamos muito bem. FUNBEM, URV, 21%, progressão, promoção adicional de qualificação. Agora a pergunta que não quer calar, que os servidores estão assim afoitos, né, querendo saber, é sobre a questão do desconto, né, do auxílio alimentação no período de licença. Teve aquela decisão que foi colocada até no nosso grupo de WhatsApp, né, decisão do processo, e a gente quer entender um pouco mais, tá? Certo. Essa ação eu interpus ano passado. Sim. E na vara de só interesse coletivo do FUSO. Só para recapitular, é uma ação coletiva. Quem ação coletiva. Servidor filiado do CINFA terá direito na assessoria jurídica do Dr. Gilberto, porém, os que não são filiados também quiserem executar, vai conversar com o advogado, vai conversar com o advogado do Dr. Gilberto para ver essa possibilidade. Mas eu vou até fazer um chamamento para os servidores. Não, um chamamento para os servidores. Porque, assim,
qual o benefício de você ser sindicalizado? É porque você tem uma assistência jurídica, você tem assistência de um advogado pagando uma mensalidade sindical. Sim. O advogado não vai te cobrar um sinal, uma entrada, né? O advogado já vai interpor uma ação de cumprimento de sentença a partir de uma ação coletiva que já logramos êxito sem nenhum custo para o servidor. E como já foi reforçado aqui em relação ao assunto dos golpes, né? Não tem pagamento prévio, tá, gente? Não tem. E tem mais esse plus, que não tem pagamento, o advogado não vai te ligar e falar, olha, para levantar tua vara, tem que me pagar X. Certo. Então vamos voltar aqui à questão da auxílio alimentação, dessa decisão. Então, gera uma reivindicação antiga, né? Antiga, muito antiga. Eu tomei conhecimento, né, que gera uma reivindicação muito antiga de que quando o servidor sai de férias, gozava de alguma licença, até médica, né? Não eram todos, também eu tomei conhecimento que não eram todos os casos. Especificamente licença prêmio. Essa pronto. Tirada. Por isso que eu tomei o cuidado de falar que não era todas as licenças, não eram todos os servidores. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, haviam situações em que o servidor se licenciava e o auxílio alimentação era retirado contra cheque, né? Eu não vou entrar muito na questão jurídica de como a gente logrou isso na ação, porque eu acho que não é... A gente só quer saber assim, tem uma decisão e aí vai recorrer, é basicamente isso. Pronto. Que o servidor quer saber. Na verdade, essa que é a grande pergunta. Que é a grande dúvida, que o pessoal quer saber. Eu posso tirar minha licença? Eu já posso pedir minha licença? Vai ser descontado ou não vai ser descontado? Pronto. Então, tivemos uma sentença de procedência, né? Nesse momento em que estamos gravando esse podcast, a AGED está no prazo de recurso. Pronto. Pode ser que quando seja divulgado a gravação, já tenhamos uma boa notícia e já estejamos executando essa ação, se não houver recurso. Se houver recurso, obviamente vai para o TJ e aí é um outro procedimento, né? Então, só para reforçar, né, para o filiado. Não peça a licença agora achando que não vai ter o desconto, não é isso, Samuel? Não é isso? Exatamente. Tem que aguardar a decisão final do processo. Agora está no prazo de recurso da agência, né? Da AGED, certo? Isso, certíssimo. E o melhor, vamos trabalhar também nos retroativos, né? Porque considerando o prazo de prescrição de 5 anos, a gente pode viabilizar quem entrou de licença 5 anos antes da data da propositura da ação coletiva, 24, né, para o servidor ter esse valor devolvido não, ter pago o que não recebeu durante a licença. Perfeito. Ou seja, servidores da fiscalização agropecuária do Estado do Maranhão. Hoje, nós temos uma ação, né, que logrou êxito com relação a uma liminar, onde essa liminar, a AGED foi notificada sobre essa liminar e a AGED está no prazo de recurso. Só uma pequena correção, foi a sentença já. Foi a sentença. Uma sentença de mérito já foi julgado mérito. A AGED, ela pode recorrer dessa sentença. Na verdade, o que a gente está querendo dizer? O servidor que queira tirar sua licença prêmio, agora no mês de novembro, mês de dezembro, sem que ainda não esteja esgotado todo esse processo, há sim grande risco de ser descontado o auxílio alimentação. Na verdade, vai ser descontado, né? Porque o processo não transitou ainda, não finalizou, não é isso? Aí vocês podem falar até melhor do que eu, porque vocês estão mais na vivência com o servidor, né? O que eu posso falar aqui, processualmente, a AGED não teria a obrigação de permanecer com o pagamento do auxílio durante a licença. Não, essa mesma é a resposta, né? Então, para deixar claro para os nossos servidores e filiados. Então, para finalizar nossas perguntas, a gente quer saber agora sobre a questão dos descontos da pandemia. Lembra dos consignados, que teve aquele momento ali de dizer você fica até 3 meses, que você não vai ser prejudicado, e os nossos servidores filiados foram prejudicados. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse processo, como proceder, como fazer essa questão desse interlapso do processo quanto o servidor. Como você bem mencionou, Darlene, começou com a lei estadual, né, que prorrogava os empréstimos consignados, né, no período da pandemia. Essa lei ela foi levada até o STF julgou inconstitucional. De toda forma,
mesmo a STF julgando inconstitucional, há uma relação de consumo entre o servidor e o banco, né? Existem os princípios do direito consumerista, né? Especialmente da hipossuficiência do servidor, e os juízes levaram também em consideração isso. Não é porque a lei foi considerada inconstitucional pelo STF que o consumidor vai ter que absorver todo o prejuízo por conta de uma determinação estatal. Não foi o servidor que deixou de efetuar o pagamento ou que pleiteou a prorrogação. O servidor, tanto quanto o Banco do Brasil, cumpriram uma lei estadual. Então, para falar sobre o nosso processo, nós também logramos êxito em primeiro grau, e o Banco do Brasil interpôs recurso. O que diz a nossa sentença? A nossa sentença, tentar recuperar aqui da memória, a nossa sentença, ela estabelece que aqueles valores pagos ou não pagos, eles sejam deslocados para o final do contrato. Que era o que estava na lei, não é isso? Basicamente isso. Sim. Sem juros e correção. Isso, porque o que acontece, só dando um adentro aqui na sua colocação, teve muito servidor, né, que tinha consignado à época, fez essa adesão, né, foi uma adesão conforme a lei, e depois o banco cobrou e pagou o triplo ou até mais do valor. Né? Então, a decisão, o processo foi em relação ao que estava na lei e sobre essa questão desses juros a mais que o servidor, é isso? O nosso pacote de boa notícia não terminou, não. Tá, esse assunto dá um podcast também, não dá? Nosso pacote de boa notícia da sentença não terminou aí. Vamos lá. Além desse deslocamento das parcelas, né, para o final do contrato, sem juros e correção monetária, toda a negociação e renegociação, que é o grande problema das pessoas que fizeram esses consignados. Porque o Banco do Brasil, obviamente, incidiu juros sobre juros. Né? Sim. Essa renegociação também vai ser cancelada, e o melhor ainda, a terceira boa notícia, os valores pagos por conta dessa renegociação vão ser devolvidos para o consumidor. O servidor, no caso. Para o servidor, né? Pronto. Essa é a sentença. A nossa sentença, inclusive, foi até mais ampla do que a sentença da Defensoria Pública, que também logrou êxito numa ação parecida. Só que a dela já engloba não só o Banco do Brasil, mas outros bancos também. A nossa foi especificamente o Banco do Brasil, porque a grande maioria dos servidores tinham consignado o Banco do Brasil. Então, só para recapitular, a nossa ação logrou êxito, o Banco do Brasil entrou com recurso, está aguardando a decisão da Justiça quanto ao recurso do Banco do Brasil. Está no Tribunal de Justiça agora. Pronto. Então é isso, servidor, quanto à questão desses descontos do consignado para você. É uma ação coletiva, então ela finalizando, procure nosso advogado, né, para saber mais informações. Então, só para reforçar aqui, finalizando o nosso podcast, né, dizer para você que a gente espera que você tenha entendido um pouco sobre as ações administrativas judiciais do Sinfa, né, que o nosso Gilberto, nosso assessor jurídico, explicou muito bem, né? O Samuel, como já tem uma vivência de sindicato, também fez uma explicação muito boa, que é aquela linguagem do filiado, né? Que às vezes, mas a linguagem do advogado, a gente às vezes, né, não compreende. Aí a gente tentou fazer aqui a linguagem do filiado para que você compreenda até tudo que foi exposto aqui. Mais uma vez, né, agradecer a sua disponibilidade a estar conosco hoje, né? Agradecer ao Samuel também por estar conosco e dizer que o Sinfa está à disposição para esclarecer dúvidas, para mostrar para você, servidor filiado, os seus direitos, as suas obrigações, e entre em contato pela Secretaria do Sinfa, a princípio, né, porque, como vocês veem, tem esse ruído de contatos, então é importante que, em primeiro momento, você entre em contato com a Secretaria do Sinfa, para depois repassar para quem for de direito o assunto destinado ao servidor filiado, né, Samuel? Isso mesmo. De antemão, a gente gostaria de agradecer ao nosso assessor jurídico, Dr. Gilberto, né, e dizer aos nossos filiados e os que não são filiados, o Sinfa está de portas abertas, né, para qualquer que seja a intervenção que vocês queiram fazer, a intervenção ou então a informação que vocês queiram buscar. Estamos de portas abertas para receber nossos filiados, e dizer que qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja a busca de alguma informação relacionada com a luta sindical, com os nossos direitos, né? É só procurar o Sinfa.
através da Secretaria do Sinfa, que nós vamos estar à disposição. E agradecer mais uma vez, agradecer também a Darlene pela condução aqui da nossa entrevista, né? E também agradecer ao Emanet, né, por esse espaço, que a gente possa fazer mais uso desse espaço, que é uma ferramenta fantástica para que nós possamos ter essa comunicação direta com os nossos filiados e com os nossos servidores da fiscalização agropecuária do Estado do Maranhão. Isso. Muito obrigado. E para finalizar, para deixar claro para quem também vai assistir esse podcast, que não é filiado do Sinfa Maranhão, que não é servidor da AGED, é dizer que o Sinfa ele é composto por fiscais, né? Fiscais estaduais agropecuários, que são profissionais de nível superior, médicos veterinários, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, tá? São essas 3 categorias de nível superior. Temos também os técnicos de fiscalização agropecuária, que são os técnicos agrícolas, né? E temos os auxiliares de fiscalização agropecuária, que são os profissionais de nível médio. Então, nós temos 3 categorias dentro do Sinfa Maranhão, com essa gama de profissionais que hoje, deixar claro para vocês, por que tem aquele adicional de qualificação? Porque nós temos muitos profissionais que são técnicos e auxiliares que já têm hoje nível superior, pós-graduação até mestrado. Então, dizer que o Sinfa Maranhão é composto por profissionais de qualificação excelentíssima dentro do estado do Maranhão, não é isso, Samuel? Então, mais uma vez agradecer ao Emanet, a todos vocês e dizer que fiquem atentos às redes sociais do Sinfa Maranhão para mais informações sobre o próximo episódio do podcast Conexão Sinfa. Obrigado. Doutor Gilberto? Não, vou só reiterar meu agradecimento, né? Eu realmente me sinto muito honrado por participar desse projeto. É muito importante, como eu falei no início, ter um servidor mais esclarecido, mais fortalecido. Todo mundo ganha, a AGED ganha, os servidores ganham, a sociedade maranhense ganha. E me colocar à disposição dos servidores, dos sindicalizados, por o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição também. Perfeito. Então, obrigada, pessoal. Até a próxima.